Então, pessoal, boa tarde, né? Boa tarde a todos. Vamos começar a aula aqui, né? E hoje nós vamos falar aí sobre o sensor de gás, né? Então, em ambientes que você tem a necessidade de fazer um controle aí de presença de gases, até por questões de segurança, tanto do ambiente como das pessoas que frequentam o ambiente, né? Que estão no ambiente, você tem essa possibilidade de controle utilizando um sensor que pode se ligar ao Arduino chamado MQ2, né? Então, hoje nós vamos falar um pouco desse sensor, entender um pouco como esse sensor funciona e ver um exemplo prático dele aqui na aula, e depois nós vamos aí subir um laboratório para fazer as adaptações, né? Então, ele é um sensor de metal óxido semicondutor, e ele faz a detecção da presença de gás baseado na mudança de resistência dos materiais, né? Então, quando o gás entra em contato com os materiais que compõem esse sensor, há uma mudança na condutividade desse condutor, e essa mudança de condutividade é lida, né, por uma porta analógica ou digital do Arduino, depende, né, porque você tem o sensor o MQ2 sozinho, e você tem circuitos que utilizam o sensor MQ2. Então, quando você tem circuitos que utilizam o sensor MQ2, você tem a possibilidade de fazer essa leitura utilizando tanto a porta analógica como digital. Professor, Oi. eu tenho uma pergunta sobre as portas analógicas e digitais. A porta analógica a gente usa quando é para receber os dados, por exemplo, um sensor como esse, que ele precisa passar os dados para o Arduino, e a digital a gente usa quando o Arduino precisa controlar o que aquele componente faz. Por exemplo, o LED que a gente usa. Aí você quer controlar a frequência com que o LED pisca. E por isso a gente usa a porta digital. Seria isso? Na verdade, tanto as portas analógicas como as portas digitais, elas podem ser de entrada e saída. Ou, assim, na maioria dos casos, portas digitais podem ser configuradas como entrada e saída, que é o que é mais usado, e as portas analógicas são utilizadas mais como entradas, né? Porque como ela faz uma leitura analógica que vai de 0 a 1024, então você tem um range aí de leitura maior devido ao formato como às vezes o sensor trabalha, mas nada impede, nós temos aí um exemplo de projeto, nada impede que eu use uma porta analógica também como uma porta de saída. Então, eu posso usar uma porta analógica como uma porta de saída, ou quando eu utilizo o display LCD mesmo, é uma possibilidade de uma porta analógica de saída, dependendo de como eu monto o projeto. Mas, assim, por padrão, assim, na maior parte dos projetos que você vai encontrar, as portas analógicas são utilizadas mais para leitura, né, de sensores analógicos, né, sensores que fazem leituras analógicas, e as portas digitais são usadas como entrada e saída. Aí vai depender como você quer trabalhar. Até porque nas portas digitais eu consigo fazer a emulação também consigo fazer PWM, né? Que seria a emulação aí de um sinal analógico, né? Então, com isso eu consigo controlar a potência luminosa de um LED, consigo, de repente, controlar a potência de trabalho de algum componente através de PWM. Então, as portas digitais te dão mais flexibilidade em alguns casos, né? E a porta analógica, o que você pode fazer, dependendo do que você for fazer, é pegar a leitura dela e fazer um mapeamento da leitura usando a função map. Então, assim, o importante é saber, tanto a porta analógica como a porta digital podem ser portas de entrada e saídas. O que é mais comum no mercado? As portas analógicas serem utilizadas como entrada
para leitura de sensores analógicos e as portas digitais serem utilizadas como entrada e saída. Esse é o mais comum. Beleza, Ray? Ah, sim, entendi. Então, voltando aqui à questão do sensor de gás, né? Através do circuito, né? Você tem aí algumas reações químicas, né? Que ocorrem dentro desses circuitos e aí, através dessas reações químicas, você vai ter uma maior facilidade de transmissão de elétrons ou não. E através dessa leitura, dessa corrente, né? Dessa tensão aí que vai circular dentro do circuito, você consegue aí dizer se existe a presença de gás ou não. Então, como que ele funciona? Ele tem uma alimentação, né, de 5 volts, né? Então, quer dizer que nós temos que fazer uma alimentação nele, né? Além da leitura, nós temos que alimentar o nosso sensor, e ele consome 800 miliwatts, né? E quais tipos de gases que ele pode detectar? Quais tipos de gases provocam reações químicas aí que podem ser analisadas aí dentro do nosso projeto? GLP, fumaça, álcool, propano, hidrogênio, metano e monóxido de carbono, entre 200 e 10 mil partes por milhão. Então, essa é a faixa aí que ele vai atuar, né? Então, nessas concentrações aí eu consigo fazer uma leitura aí que vai permitir dizer se eu estou no ambiente contaminado ou não. Para eu conseguir fazer um deparo e analisar as quantidades, o correto é sempre eu acessar o datasheet e entender todas as características aí, entender as leituras, né? Para eu conseguir fazer aí um mapeamento aí da leitura que ele me passa e a questão de partes por milhões. Essa é uma possibilidade que nós temos aí dentro dos nossos projetos. No nosso caso, os nossos projetos vão ser mais simples. Simplesmente não vou, a partir de uma determinada leitura que é considerada alta, né, de presença de gases, nós vamos aí acionar algum atuador, seja dar uma mensagem no display LCD, seja acionar uma sirene, seja acender um LED. Então, nós vamos trabalhar aí com coisas mais simples. Mas para quem quiser aí, pode consultar os datasheets, né? Para conseguir fazer projetos mais elaborados aí com o nosso sensor de gás, né? Então, nós temos aqui algumas especificações, né? Especificações básicas dele, né? Como tensão operacional, carga de resistência do aquecedor, né? Porque para ele fazer a leitura dos gases, ele faz um aquecimento, né? Dentro do circuito dele. Consequentemente, esse consumo de aquecimento, né? Eu estou criando uma resistência elétrica, né? Para eu fazer aquecimento utilizando eletricidade, eu estou criando o conceito de resistência elétrica. Essa resistência elétrica ela tem um consumo, né? Que nós estamos vendo aqui, que é o consumo de aquecimento, né? Também temos a resistência de detecção, né? Então, aí nós conseguimos, através dessa resistência que existe, né? Nos materiais, que acontece nos materiais devido a reações químicas, que é feito a análise aí da concentração de gás, né? E temos o pré-aquecimento. Isso aqui são as informações básicas, né? Então, se vocês consultarem datasheet, o datasheet sempre tem informações mais robustas aí sobre detalhes técnicos, né? Então, todo o projeto que a gente for fazer que vai explorar mais recursos, né?
ou que vá tentar fazer um recurso muito específico, um conselho sempre é consultar aí a documentação dos componentes para que a gente consiga obter o melhor resultado possível. Então, na verdade, se nós olharmos aqui, né, deixa eu voltar um pouco aqui, ó, na figura aqui, né, então isso aqui é uma malha, né, um sensor anti-chama, né, como nós estamos dizendo no slide lá, né, então, para quê? Para que não haja explosão, né, porque como nós estamos trabalhando com aquecimento, nós temos que garantir aí a segurança para que não haja uma explosão dentro do sensor, dependendo do gás que está circulando no ambiente, né? E além disso, essa camada ela serve como proteção para filtrar as partículas suspensas no ar, para que efetivamente entre no sensor os gases que devem ser analisados, né? Então, ele serve como uma dupla proteção, além de uma proteção contra possíveis explosões, né? Ele serve também como proteção aí para evitar a entrada de particulados que possam estar aí no ambiente, né? Então, dentro do sensor só vai adentrar os gases, né? Então, ele internamente ele tem uma estrutura estrela, né? E nessa estrutura estrela ele contém 6 pernas aqui. Então, ele tem as pernas A e tem as pernas B e as pernas H, né? Então, essas são as estruturas aqui. E o que faz a leitura efetivamente é esse elemento sensor, né? Então, aqui você tem aí as pernas H aí fazendo o aquecimento desse sensor, né? Passando energia para fazer o aquecimento desse sensor interno, para que haja a leitura, e as outras pernas aí fazer o processo aí de leitura, né? Então, ó, como nós falamos ali anteriormente, os dois cabos H são responsáveis pelo aquecimento do elemento sensor e são conectados para uma bobina de crononíquel, que nós vamos ver depois numa ilustração mais completa, né? Os 4 sensores são responsáveis, né, para fazer a leitura aí dos sinais enviados. E esses sinais enviados aí vão ser analisados, né, dentro do nosso código, né? Então, como vocês sabem, os sensores por si mandam sinais e através da lógica que nós inducimos aí dentro da nossa programação, nós tratamos aí esses sinais aí para que haja algum acionamento de atuador, né? Então, olhando um pouco mais aqui próximo à nossa estrutura, né, do nosso sensor, ele é feito com cerâmica básica de óxido de alumínio e tem um revestimento de dióxido de estanho, né? E esse dióxido de estanho que é o elemento, né, que vai produzir reações químicas, e essas reações químicas vão mudar a condutividade do material e, consequentemente, vão proporcionar aí o envio do sinal para o nosso Arduino, né? Então, quando nós não temos a presença de gases, né, nós não vamos ter aí uma boa condutividade, então não vai haver sinal, consequentemente, podemos entender que não existem gases porque não existe sinal. E quando existe algum tipo de gás entrando em contato aqui com essa estrutura, você vai mudar a condutividade elétrica do material e, consequentemente, você vai ter aí uma emissão de sinal para o Arduino, né? Então, aqui nós temos a estrutura interna, né? Onde nós temos aqui
a resistência de cromo-níquel, né? Nós temos os fios e através da passagem aqui, das reações químicas que ocorrem através da passagem de gás dentro dessa estrutura, que nós fazemos aí a leitura, né? Então, o substrato de cerâmica, na verdade, ele serve como um isolante térmico, né, para você manter uma temperatura constante, porque é algo bastante importante aí, é você ter uma temperatura correta e constante do seu sensor para que as reações ocorram de maneira correta, né? Então, a bobina de cromo-níquel e a cerâmica formam um sistema de aquecimento, né? Então, elas são responsáveis pelo sistema de aquecimento, enquanto os fios de platino revestimento de óxido de estanho é que sofrem reações químicas, né? Pela presença do gás e, consequentemente, tem uma movimentação de elétrons dentro dessas estruturas, e isso faz com que nós tenhamos uma leitura, né? Então, aqui, como é a nossa reação química, né? Então, quando o dióxido de estanho é aquecido em alta temperatura, o oxigênio é absorvido na superfície. No ar limpo, os elétrons doadores de dióxido de estanho são atraídos para o oxigênio, que é absorvido na superfície do material sensor. Isso impede o fluxo da corrente elétrica, aquilo que eu falei para vocês. Então, quando eu tenho somente oxigênio, não tenho outros gases, essa reação química impede o fluxo aí da corrente elétrica. Então, quer dizer, eu não tenho sinal na minha porta de leitura, né? Já na presença de gases, né, a densidade superficial do oxigênio absorvido diminui à medida que ele reage com os gases redutores, né? Os elétrons, então, são liberados no diodo de estanho, permitindo a passagem de corrente. Então, quer dizer, os gases promovem a absorção aí do oxigênio, e essa absorção do oxigênio permite a liberação dos elétrons e, consequentemente, aí o nosso circuito começa aí a gerar aí movimentação de elétrons, né, pelo sensor, e com isso nós temos aí na nossa porta de leitura o corrente, né, para que tensão em corrente, para que seja feito a leitura. Então, pegando um projetinho bem simples, né? Projetinho básico, né? Então, utilizando no Arduino, né? Um display LCD, um sensor de gás, né? Então, nós temos um sensor de gás aqui sem circuito, é um sensor simples, né? Então, muitas vezes no mercado, nós achamos esse sensor de gás dessa forma, ou já achamos ele num pequeno circuito onde você tem aí possibilidade de fazer leituras tanto analógicas como digitais desse sensor, né? Muitas vezes também o resistor que nós colocamos no nosso circuito aqui já está embutido no próprio circuito, né? Que vende o módulo, né? Do sensor de gás. E aqui nós temos um outro resistor aqui, que vai ser ligado a ativar aqui o display LCD. Então, são dois resistores, né? Então,
o sensor de 220 kΩ é o sensor que vai estar ligado aqui ao meu display LCD, e o resistor de 1 kΩ faz parte do circuito aqui do meu sensor de gás. Então, um circuito bastante simples, né? Estamos usando as portas digitais aqui para fazer o acionamento do meu display LCD. Estamos usando a porta A0 para fazer a leitura, né, do meu sensor de gás. Estamos fazendo a alimentação do sensor aqui pelas portas A, né? Então, as portas A superiores aqui, nós estamos fazendo a leitura, a alimentação do circuito. Nas portas B, uma eu alimento com GND, e as outras duas aqui eu estou fechando aí, fechando o circuito para que haja leitura na porta digital A0. Então, é um circuito que nós construímos aqui de maneira bem simples para que nós possamos fazer os nossos experimentos, né? Então, a ideia é o seguinte: quando eu tiver com ar limpo, eu dou a mensagem que está tudo em ordem, está tudo limpo, e a cada ciclo de tempo eu vou ficar testando aí a qualidade do ar. Se a qualidade do ar estiver ruim, eu vou indicar a evacuação. Então, vamos para o teste, né? Vamos para o código. Então, vou fazer o include da liquidcrystal.h, que é a minha biblioteca aqui para o display LCD. Estou inicializando o display, estou dizendo quais portas do display LCD eu estou utilizando, né? Então, estou utilizando a porta 3, 4, 5, 6, 7, 8 para ligar, né? Então, se eu voltar aqui e acompanhar, eu estou fazendo a indicação das portas que eu estou utilizando aqui, né? Então, a minha indicação da porta 3, a porta 4, está seguindo essa ordem de ligação aqui. Então, isso que está sendo indicado aqui no meu código. Aqui, se houver curiosidade para saber o que tanto eu estou acionando, retornem lá na aula, né, de display, que nós demos lá quais são os parâmetros que eu estou passando minimamente aqui, né? Estou criando uma constante de endereçamento aqui chamada sensor, que é minha porta A0. Então, minha porta A0 vai ser a porta que vai ser utilizada, né, para o meu sensor. Estou criando um limite, né? A partir desse limite, acima desse limite, eu vou dizer que o ar está impróprio, deve haver a evacuação, né? E aqui no Void Setup, o que eu estou fazendo? Estou configurando, né? Então, aqui, vejam que eu estou configurando a minha porta analógica aqui, sensor, a minha porta 0 como input. Então, se eu posso configurar com input, eu também poderia configurá-la como output. Só retornando um pouco a pergunta aí do Rian, né? Estou inicializando o meu LCD, né? Então, estou dizendo que eu tenho um LCD de 16 colunas e 2 linhas. Então, para que o Arduino saiba aí qual é o espaço que ele tem para escrever na tela, né? E já estou entrando no meu programa principal, no meu void loop, né? Então, eu criei uma variável do tipo inteira chamada analog value, né? Então, o que ela está fazendo? Analógico, né? Por que analógico? Porque a nossa porta é analógica, né? Então, analógico read, então a leitura analógica, né, da porta sensor. Então, essa operação vai me retornar um valor aqui para a variável que eu acabei de criar. Depois disso, eu vou verificar se a leitura, se o valor armazenado na minha variável aqui, que eu acabei de criar, for maior do que o limite que eu determinei,
eu vou fazer o seguinte, eu vou limpar o monitor LCD, então LCD .clear para limpar todo o monitor LCD. Vou configurar a posição do cursor, né? Então, a posição do cursor onde vai começar a escrita dentro do monitor LCD. Então, na coluna 5, linha 0, lembrando que aqui é sempre o contrário, né? Não é linha, coluna, é coluna, linha, né? Então, coluna 5, linha 0, e vou fazer o print, né? Vou escrever a palavra alerta. Beleza, vou esperar 700 milissegundos. Vou limpar novamente, vou apagar tudo que tiver dentro do meu monitor, meu display LCD. Vou configurar a posição do cursor novamente, né? Para a posição 5.1 e vou colocar a mensagem aqui de evacuação e esperar 700 milissegundos novamente. Isso se a leitura do meu sensor for maior do que 300, que é o meu limite, né? Se isso não for verdade, se a leitura for menor, eu vou fazer aqui um LCD Clear, vou posicionar a seta do cursor, vou colocar um segundo e vou esperar 700 milissegundos. Limpo, posiciono o cursor novamente, escrevo tudo limpo. Vou até abrir aqui o projeto para mostrar como que a gente testa. Então, Tinkercad, abri o Tinkercad, vou compartilhar a tela com vocês, né? Estão vendo minha tela, pessoal? Estamos sim, professor. Beleza. Então, aqui. Então, aqui é o meu circuito, né? Então, se nós formos olhar o código que eu coloquei, foi colocado lá na apresentação, é o que nós programamos exatamente igual aqui no código, né? E vou iniciar minha simulação. Então, como que eu mudo a condição do meu sensor? Clico no sensor, vejo que aqui ele está no núcleo da fumaça, mais escuro. Então, se eu puxar a fumacinha mais de lado aqui, ó, vou ter menos. Ah, mas ainda eu estou tendo uma certa fumaça e está me dizendo que é limpo. Como que eu posso diminuir a tolerância à fumaça? O que eu posso fazer é mexer no meu limite. Então, digamos assim, que eu fizesse aí o meu limite aí para 100. Então, se eu iniciar novamente aqui, vejam que agora ele está dando evacuação. Mesmo com o mínimo de fumaça. Ó. Então, quer dizer, quando o ar estiver completamente limpo, não tiver nenhum resíduo de fumaça, ele vai dar uma leitura aí abaixo de 100. Se ele detectar algum resíduo de fumaça, ó, veja que a fumaça está mínima aqui, ele já... Então, aqui, esse limite, esse valor limite é o que determina a questão do evacuar ou não. Então, nós poderíamos até fazer um outro teste, né? Então, a gente poderia fazer aqui um serial ponto begin. Mas já até estou com um serial begin aqui. O meu aqui já tinha feito esse teste também. Então, vou até tirar aqui. Já tem aqui no meu código. Então, aqui o que ele está fazendo? Ó, se eu vier aqui, ó, no monitor serial, vou apagar tudo, ó. Então, se eu
iniciar aqui, ó, ele está dando a leitura para mim, ó. 104. Se eu afastar aqui, ó, 90. Então vejam que a leitura que ele está me passando aqui, sem fumaça nenhuma, na casa aí de 85, né? Quando eu vou aumentando a fumaça, ó, ele já vai aumentando aqui a minha leitura, ó, valores de leitura. Então, se eu colocar fumaça total aqui, eu estou com 327 aí de leitura. Então, o que eu posso analisar? Que quando eu tenho essa leitura com valores aí próximo de 300, né? Eu já estou com um índice de gases bem alto, né? Então, veja, 235 já, só pela ilustração aqui, eu estou com um índice de gases bastante altos, né? Então, sempre quando vocês tiverem dúvidas aí, às vezes, das leituras de um sensor, é interessante vocês colocarem aqui um serial print para vocês analisarem o que vocês estão recebendo aí de leitura, né? Então, esse seria aí o nosso projeto, né? Dúvidas, pessoal? Sobre esse sensor, não, professor, ele pareceu ser bem simples de utilizar, junto ali com o LCD. Ele é relativamente simples de usar, não tem muita complicação, não. O professor Chitão gostaria de complementar mais alguma coisa aí na parte de elétrica e eletrônica? Sensor, né? Esse sensor tem materiais que precisam estar bem estabilizados para funcionar adequadamente, né? Então, um dos fatores é que você, quando liga, né, fisicamente aí no simulador, ele responde imediatamente. Mas se fosse trabalhar com um sensor físico, né, ele teria que estar estabilizada a condição de trabalho dele. E aí, alguns catálogos dizem 24 horas e outros até 48 horas para a estabilidade dele em termos de temperatura, que é bastante elevado, né? Um tempo bastante alto. Então, essa é uma situação. Então, se você liga e de repente vai fazer os ajustes, né, da resistência de carga ali, né, do RL, você se faz com ele frio, a sensibilidade não vai ser exatamente igual quando ele estiver na temperatura de operação adequada. Então, esse é um fator, né, o ajuste dele. Então, se você fizer um ajuste dele frio, depois de algumas horas, né, de 24 horas ou de 48 horas, precisa refazer esse ajuste, tá? Outra coisa é utilizar, em vez de um resistor fixo, né, ali, você pode adotar um potenciômetro num circuito, você faria o ajuste através de um potenciômetro, né? Ali você está fazendo o ajuste com o Arduino, mas poderia também estar trabalhando com um potenciômetro para fazer o ajuste da resistência. Então, essa seria outra informação que pode ajudar no projeto aí, fazer os ajustes, né? E cuidado com a ligação, né? Porque a ligação errada você pode queimar o dispositivo sensor, né? Que ele é de estanho, então a temperatura do estanho é fugiu a palavra, de fusão do estanho, desculpe, de fusão do estanho, a temperatura é muito baixa, né? Então, se você ligar em tensões ou polaridades erradas, você pode danificar o elemento sensor, que é a base de estanho. Então, é isso. Acho que três observações aí, né? Obrigado, Chitão. Valeu aí. E aí, Reato? Desculpe, Wilton. Tem mais algumas condições. A questão de umidade ambiental, né? A umidade ambiental afeta a leitura. Então, se você tem variações de umidade no ambiente, né? Muito grandes, ambiente onde você tem vapor, né? Pode ter vapor, então ele pode prejudicar. Então, você está numa cozinha, né?
De repente, você tem sensor lá muito perto e lugar onde você tem vapor. Então, a sensibilidade fica alterada em relação à umidade relativa, né? Uma planta onde você tenha vapores, né? Também, quando você tem gases corrosivos no ambiente, ele também afeta, né? Ele acaba atenuando a leitura, congelamento, né? Lugares onde você pode ter congelamento, né? Que eles chamam de freezing, também tem que observar que nessa situação o sensor pode não funcionar adequadamente. Então tem que ver dentro do datasheet, né? Essas condições onde o sensor, de repente, não vai ser adequado. Então, no caso, dependendo do ambiente que for trabalhar, eu tenho que fazer novos ajustes, Citron. Tem situação que não seria nem ajuste, né, Wilton? Ele não é indicado, você teria que escolher outros sensores, né? Teria que trabalhar com outra categoria de sensores, né? Com outros princípios. Esse, como ele é muito simples, né? Barato, então você pode usar em determinadas condições, mas, por exemplo, essa questão, né, de gases corrosivos, deixa eu ver quem mais que tinha, espera só um pouquinho. Vou abrir aqui. Gases corrosivos, umidade ambiente, né? Umidade relativa. Condensação de água, condensação, armazenamento, né? Poeira, essas coisas. Então, as condições de armazenamento dele, vibração. Em algumas condições têm que ser observadas para não ter uma falsa leitura, né? Você tem essas condições, você pode ter uma falsa leitura e não está totalmente seguro o ambiente, né? Acho que é isso. Vibração, condições ambientais adversas, né? Como a gente já falou. Congelamento. Ambientes alcalinos também, tá? Alcalinos, sais, né? Halógenos, materiais. Então, se tiver contaminação ambiental com esses sais, né? Sais de alcalinos, halógenos, poluição, né? Então, isso tem que ser em ambientes mais limpos, né? Ambientes residenciais, sem problema nenhum. Agora, em ambientes industriais, já precisaria, ou ambientes externos, né? Precisaria estar vendo se ele não tem nenhuma situação que ele vai dar falsa indicação. Agora que ambiente externo, né? Se você tem circulação de ar aberto, né? Dificilmente você vai ter uma concentração de gases explosivos, né? Gases explosivos são em lugares lugares confinados, né? Na verdade, dá para usar até em questão, por exemplo, prédios que tenham possibilidade de vazamento, né? Para poder aí emitir alerta, alguma coisa, né, Citron? Pode ser, né? Por exemplo, se você tem um local onde você tem reservatórios de gás, né? Você tem lá onde tem a sua bateria de gás, né? Algum tipo de vazamento. Então seria importante, né? Lugares onde você pode ter formação também de metano, né? Você tem aí precisa ver as condições ambientais, né? Às vezes o lixo ou o esgoto formam o metano e ele se acumula em determinadas cavidades da estrutura, né? E pode ser explosivo, né? Dependendo da concentração, ele se torna explosivo, o metano, e o metano ele se forma naturalmente, né? É um gás que se forma a partir da fermentação, né?
Então, também isso. Então, são aplicações bem específicas, né? Tem muitas aplicações, né? Você pode usar para várias situações, principalmente em ambientes confinados, né? Onde você possa ter bolhas, né? Já teve uma explosão uma vez, não sei se vocês lembram, o Wilton pode lembrar, mas o Rian talvez não, só se já leu a respeito. Uma explosão no shopping em Osasco, matou muita gente, e foi um vazamento de gás que se acumulou num bolsão na garagem, né? Houve uma explosão na garagem desse gás acumulado e, como diz, abalou uma estrutura muito grande, né? Muita gente se feriu e morreu, né? Nessa explosão. O Wilton lembra? Lembro disso, nossa senhora, foi uma catástrofe, né? Porque foi no horário de movimento ainda do shopping, estava lotado e... horário de almoço. No horário de almoço. Então, essas coisas. E o lixo, né? Às vezes, também outra situação. Aí você precisaria, talvez, ter um medidor, né? Usar ele como um medidor, mas nesse caso, talvez ele não funcione pelo tempo de aquecimento dele. Locais que já foram aterros, né? Ou que se depositou lixo, né? Aterro sanitário, lixo. O solo ele fica durante muito tempo exalando gases corrosivos, explosivos, né? Então também quando se faz construção em terrenos, né? Às vezes pega um terreno desse para construir prédios. Então antes é necessário verificar, né? Se o terreno não foi utilizado para outras finalidades e até fazer uma inspeção, né? Uma inspeção no solo. Fazer furos, né? Brocas e fazer medição desses gases, porque de repente esses gases, depois que você faz a estrutura, ele fica acumulado dentro da estrutura, né? Forma esses bolsões de estrutura e o gás ele fica capturado pela própria estrutura, né? Fica confinado. E como é um gás que produz, né, um pouquinho, né, sempre, se tem pouca ventilação no ambiente ou nenhuma ventilação, vai chegar um momento que a concentração é explosiva, né? Explosiva é quando você tem uma quantidade, né, do comburente, como é que era? Comburente. Para você ter a combustão, você precisa do termo também. Do combustível, né? Do combustível, do comburente e do calor, né? Então é a cadeia dos três aí. Tem que estar na presença de oxigênio, ter calor, né? E ter o combustível. Então é isso. São situações de muito risco, né? Então é importante você ter uma boa avaliação, uma boa instalação dos sensores, né? Para sinalizar. Uma sugestão também, né? Se é um local de circulação de pessoas, quando você tem circulação de pessoas, é você criar níveis de alerta, né? Na primeira percepção já dá um sinal, né, para evacuar, e numa situação mais crítica, né, já avisar da iminência, né, de risco de explosão. Se você tem os parâmetros, né? Em determinada concentração já é prejudicial à saúde, em determinada concentração você já tem um risco de explosão, né? Então você pode fazer os ajustes aí para o sistema, só alarmes diferentes, né? Ter sinalizações diferentes. Aí seria no programa, né? Quando for fazer o programa com o Arduino, né? O Sketch para
definindo esses níveis, né? Criar mais de um nível, mostrando isso. É isso aí. Beleza. E aí, Rian, alguma dúvida? Sobre essa parte do sensor de gases, ficou bem clara a explicação. Eu tenho uma questão sobre um dos laboratórios que foi passado, acho que foi o penúltimo, ou sobre KeyPad. A par... Então, eu tive bastante dificuldade para realizar ele. Na verdade, eu nem consegui finalizar. Eu não sei exatamente o que eu fiz de errado, sabe? Na verdade, o que você teria que fazer? Você teria que criar uma variável senha, certo? Sim, eu fiz isso. Eu criei uma variável char senha. Certo. E você vai estar armazenando a sua senha original, certo? Certo. A senha de comparação. E você vai ter uma outra variável lá, informada, alguma coisa, que você vai acumulando. Então, para cada vez que você tiver um informe, você vai verificar. Se ela for diferente, por exemplo, acho que já fizemos o jogo da velha lá como confirmação, não lembro direito. Mas do caractere que vai ser o enter, né, o caractere que vai ser para verificar a senha, se for diferente dele, você vai fazendo aí, pegar o que foi digitado e colocando, fazendo mais, né? Então, por exemplo, você vai fazer algo nesse sentido aqui, ó. Deixa eu pegar um exemplo aqui para já mostrar para você. Wilton. Oi. Tinha dado um aviso, não sei se você viu aqui na tela, que o tempo de agendamento estava terminando, então não sei se você precisa ou se não tem problema nenhum. Também não estou sabendo se mas eu vou só pôr um código aqui para ele ver, né? Ah. Então aqui, ó, vou pôr no chat já, só para você dar uma olhada. Então eu vou fazer a leitura do teclado, né? Depois verifico se a tecla foi pressionada e esse 1 no 1 é igual a no 1 mais Q, eu estou concatenando, eu estou pegando o que já está no 1, o caractere que está no 1 e colocando mais o outro caractere junto, certo? Então estou juntando caracteres aqui. Mas por que no monitor, teoricamente, não aparece tudo isso? Porque eu faço a instrução aqui, ó. Eu pego o tamanho e posiciono o display. Posiciono o display, né? Então eu pego o tamanho da minha variável e posiciono o display. Então por isso que eu não fico toda hora mostrando tudo que está dentro do cursor. Mas se você fizer aquela primeira parte aqui, se no 1 recebe mais 1 mais Q, no caso aqui, você vai estar concatenando, juntando as partes. Só que aqui você vai ter que fazer um if dentro do outro, né? Então, se você vai verificar primeiro se foi pressionada e depois, no próximo if, você vai verificar se é o caractere lá, que seria a verificação da senha. Se for o caractere verificação da senha, você vai comparar a sua variável onde você armazenou a senha correta com a variável que você está armazenando os dígitos que você está digitando no teclado. Se for igual, a senha está correta. Se não, a senha está errada. Se não for igual ao caractere lá, o cifrão, não lembro qual caractere que eu pus para fazer a verificação da senha, você vai fazer esse processo aqui que está aqui, concatenar, né? Então, pegar a variável, ser igual a variável, mais a leitura que você fez. Clareou um pouco a ideia, Rian? Sim, eu acho que ficou mais claro agora. Acho que daqui eu consigo fazer.
Então, assim, vai tentando. Se você não conseguir, a gente marca um horário, daí eu mostro para você como que seria mais ou menos o que a gente está pensando aqui. A gente acabou de passar para você, tudo bem? Tudo bem? Então, deixa eu só encerrar a gravação, né? Encerrar a gravação.